Está definido aí, quem tinha curiosidade está resolvido. Segundo turno, Nunes, atual prefeito, tentando a reeleição, e o Boulos, do PSOL, vai ser o seu adversário. O Marçal está fora dessa disputa. O que significa esse resultado em São Paulo? A mesma pergunta para os três, sendo que a análise tem que ser mais breve. Madureira. Eu respondo com uma outra pergunta, né? O que vai acontecer com o capital político do Pablo Marçal, que teve uma votação expressiva, né? E teoricamente, na prática, é um adversário do bolsonarismo e pela direita. O que vai acontecer? Essa é a minha grande dúvida. Azedo, sua análise. Bom, primeiro a eleição de São Paulo, né? Eu acho assim que foi uma diferença pequena, mas com o Nunes virando na frente, pela disposição das forças políticas, ele tem mais capacidade de ampliação do que o Guilherme Boulos. Ele tem um teto maior do que o Boulos no segundo turno? Eu acho que ele tem um teto maior porque ele pode capturar uma parcela considerável desse voto do Pablo Marçal. Agora, há uma diferença do primeiro para o segundo turno que tem que ser levada em conta também. O Ricardo Nunes tinha muito mais tempo de televisão que todo mundo e tinha a Câmara de Vereadores inteira trabalhando para ele. Agora, no segundo turno, ele não tem mais a campanha dos vereadores, isso tira a militância, né, da campanha, e ele tem um tempo de televisão igual ao do Boulos, quer dizer, fica mais mano a mano. Pode ser um segundo turno com outra coloração em comparação ao primeiro. Foi muito apertado, mas ele realmente entra em vantagem. Sua análise, Maurício. O inusitado, Sidney, é que na reta final da campanha, né, na semana passada, a gente comentava que a campanha, o staff do prefeito o Ricardo Nunes tinha jogado a toalha e trabalhado com a hipótese de não participar do segundo turno, e inclusive foi o que motivou hoje, durante uma série de entrevistas, né, entrevistas inclusive ao presidente, ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a quem seria o apoio, como seria o apoio no segundo turno. Bolsonaro disse: eu vou apoiar Marçal, enfim, isso gerando uma insatisfação, inclusive uma reação imediata do Ricardo Nunes em São Paulo. Azedo, tentando ajudar aqui a responder a pergunta do Madureira. E o Marçal, que incógnita é essa, ou se não é incógnita, com que capital político ele sai dessa eleição para daqui a 2 anos, quem sabe, se ele quiser e puder, em termos de legislação também, porque tem um processo para responder, disputar algum cargo público? Olha, se ele não for punido e perder os direitos políticos, ele tranquilamente tem um mandato de deputado federal, pode aspirar a uma eleição para o Senado. Para a presidência também? Para a presidência. Como ele é um audacioso, né, ele pode resolver querer ganhar no atacado, né? Fernando Henrique dizia que é mais fácil ser presidente da República do que ser prefeito de São Paulo. Madureira, jogar uma outra para você. Você provocou todo mundo aqui, eu vou te provocar agora também. Dizem que a União Brasil teria interesse em levar o Pablo Marçal para lá, com um partido com mais musculatura. Acha você que ele pode levar o capital político, vamos entender daqui a pouquinho, né, no decorrer aí do processo, que ele saiu dessa eleição, para o novo partido e ser mais forte do que fora nessa disputa aí, que quase que ele vai para o segundo turno? Bom, a política brasileira é igual um ônibus lotado, né? Vai ter que ter um freio de arrumação agora. Vai ser interessante acompanhar a política brasileira nos próximos meses, né? É aquela história, o União Brasil cobiça, né, ter o Pablo Marçal, né, nas suas hostes e tal, com esse capital político que ele está saindo agora. Mas o que o Pablo Marçal vai fazer frente ao Bolsonaro e quais são as conversas que eles vão ter, né? Eu queria ser o mosquito lá da Gávea Pequena para poder escutar. Mas o Malafaia já deu a letra que não quer o cara de jeito nenhum. É aquele peixe que está na garganta que eles não querem. É candidato a... Você está dizendo o governador de Goiás. O governador Ronaldo Caiado é candidato a presidente pela União Brasil. Ele tem muita força, muito prestígio no partido. Ele pode ter interesse em ter o Pablo Marçal como candidato a governador de São Paulo para alavancar a candidatura dele à presidência.
Maurício, você é um estudioso em comunicação. Esse estilo Pablo Marçal deixa semente para alguma coisa para daqui para frente ele ou outros colherem esse tipo de loucura que o Azedo tão educado chamou de ousadia? Isso é o que a gente tem observado desde 2018, né? Um fenômeno que as redes sociais proporcionaram e levaram à eleição, por exemplo, nomes como o Nicolas em Belo Horizonte, o próprio Bruno Engel como deputado estadual mais votado na capital mineira. Ou seja, é um movimento, né, que existe e é suprapartidário, né? A gente tem, por exemplo, legendas como o MBL, né, que é o Movimento Brasil Livre, que cresceu na esteira da internet, na esteira das redes sociais. Isso, ao longo do tempo, pode se potencializar ainda mais e a gente ter cada vez mais outsiders nas disputas das próximas eleições. Maurício, prepara uma lista de capitais aí. Eu vou perguntar aqui para o Madureira, que também é um estudioso de comunicação e um dos homens mais vitoriosos também, pessoalmente, porque conseguiu fazer uma nova tendência no humor brasileiro com Caceta Planeta, numa tendência que na época não se imaginava ser possível mudar o estilo que se fazia o humor. Ele conseguiu fazer. E a pergunta é a mesma: o estilo do Pablo Marçal deixa semente para outros influenciadores acharem que podem concorrer a qualquer coisa? Eu acho que sim. Inclusive, nesse mês, a revista Piauí tem uma matéria muito interessante sobre o Nicolas, o deputado mais votado do Brasil, né? O Nicolas Ferreira, né? Isso. E tem o perfil dele, e que é muito semelhante 14 milhões de seguidores. a do Pablo Marçal. Eu acho que essas figuras vindo do mundo digital, da internet, e tem uma característica que eu acho curiosa do Pablo Marçal, que ele não incorpora o discurso religioso. É por isso, talvez, que o Silas Malafaia faça seja tão, digamos assim, combatente, né? Oponente do Pablo Marçal. Mas no caso do Nicolas existe há um movimento religioso, ele é muito próximo de um movimento, de um segmento evangélico em Minas Gerais. O Pablo Marçal com sua linguagem coach, né? Com sua linguagem de convencimento, de prosperidade, ele se aproxima a pontos de contato com o neopentecostalismo, né? Sim, tá certo, Maurício, mas eles não fazem disso uma figura de frente do discurso deles, né? Eles não fazem, né? Muito bem, Maurício, segura aquela lista que eu te pedi aí, nós vamos no intervalo. Olha, agora há pouco eu adorei o repórter de São Paulo, o Lucas, né, Patulha, ele entrou e deu uma certa dúvida dele, porque a Tupi está num outro patamar, né? A Tupi tá mudando, eu não sei se o ouvinte já percebeu, hoje estamos em todas as plataformas e às vezes ao mesmo tempo, diz assim: olha, você que está no YouTube, está vendo a tela, quem está ouvindo não está vendo a tela, mas está ouvindo aqui o que estamos falando. A gente traz comentaristas para analisar temas que certamente em outros lugares você não encontra, e aí ele teve um pouco de dúvida, para você que está ouvindo, que está vendo, que está assistindo, ele não sabia bem dizer. Nós estamos em todas as plataformas, você tem que visitar o nosso site, você tem que visitar nossas redes sociais, você tem que acompanhar a programação da Tupi, você tem que ver essa combinação que estamos fazendo do jornalismo com entretenimento, com aquela comunicação clássica, sem perder aquele carinho que durante tantos anos, nesses 89 anos, a Tupi foi colhendo, foi semeando.